Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre as minhas leituras de abril. Bora? Bom, primeiro vamos aí a algumas estatísticas. Eu li 7 livros no mês de abril. Na verdade, eu terminei de ler 7 livros no mês de abril. Alguns vinham sendo acumulados do mês anterior, que são livros longos e densos. Eu leio livros de ficção e não ficção. Então, vai variar bastante o tempo que eu levo para finalizar uma leitura. Mas eu costumo contar a partir do momento que eu terminei a leitura, né? Então, desses 7 livros, 5 são de ficção e 2 de não ficção. Eu acho que é uma relação bem boa, porque os livros de não ficção, eles costumam ser mais densos, eles requerem mais atenção e a leitura costuma ir um pouco mais devagar. E eu uso os livros de ficção como uma forma de calibrar o meu hábito de leitura. Então acaba sendo geralmente essa proporção. E aí eu acho que ficou bastante equilibrado a questão de gênero. Desses 7 livros, um livro foi escrito por 2 pessoas, 2 homens. E aí no final ficaram 4 mulheres e 4 homens. Desses livros, 4 são nacionais e 3 são internacionais. Sendo os livros internacionais de uma autora nigeriana britânica, um autor, os 2 autores, né, do livro que eu li, que tinha 2 autores, são dos Estados Unidos, e tem um livro russo. E eu gostei muito das minhas leituras de abril. Eu acho que eu indicaria praticamente todos os livros que eu li. Foram leituras muito ricas, muito gostosas, e eu vi aqui que 4 desses 7 livros tiveram mais de 4 estrelas. A nota que eu dei no Scooby. Então, eu acho que foi um mês bem proveitoso em quesito de leitura. Então é isso, agora eu vou falar pra vocês, em ordem de preferência, quais foram essas leituras. Os livros vão aparecer aqui nessa região, porque alguns livros eu não tenho físico. Boa parte deles, na verdade, eu li no Kindle, então acho que fica mais fácil só mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá. Então, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês, ou seja, o que eu menos gostei, se chama Pimenta e Mel. A autora chama Bolu Babalola. É um livro britânico-nigeriano, que é como a autora se intitula, né, sua nacionalidade. E, bom, é um livro de romance de TikTok. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Né? É um romance comercial, é um romance feito para vender. É aqueles romances que são feitos na receita de bolo. Tem algo de errado em gostar disso? Não, mas é algo que não me prende. Então, demorou muito para eu conseguir engatar nessa leitura. É uma leitura que eu comecei por conta de um clube de leituras, do qual eu faço parte. Só que assim, era leitura de fevereiro e eu terminei agora. Então, é um livro que eu abandonei por um tempo, depois eu li umas 2, 3 páginas e ficava, ai, nossa, que brega. E a moça da história tinha tipo um podcast, uma rádio, onde ela dava conselho para as mulheres, para elas não caírem nos papos dos homens, porque ela era perita em boilixologia, sabe? O que é boilixologia, sabe? Ai, achei brega, não combina comigo não. Essa imagem de uma mulher que quer ser extremamente segura para esconder as suas vulnerabilidades e, enfim, sei lá, eu achei um pouco brega. A história, ela se arrasta bastante no começo, mas depois da metade, quando eles começam a se envolver, né, o casal da história, fica interessante, você fica querendo saber aonde isso vai dar e tal, só que aí também existem cenas super forçadas, que parece que foi o caminho mais fácil que a autora escolheu para dar o rumo para a história. Então, é uma história fraca, assim, de enredo, de construção mesmo do mundo que os personagens estavam habitando. Eu achei, em relação aos outros livros que eu li, achei fraco. É isso. E esse foi um livro que eu dei 2,5. Aí, a partir de agora, todos os livros que eu vou falar, eu gostei. Então, não tem nada mais que eu tenha grandes críticas, porque foram livros que me trouxeram um prazer enorme de estar lendo, sabe? Mas em 6º lugar fica Vento Vazio, da Marcela Dantes. Eu li um outro livro dela em março,
Eu gostei bastante também, é um livro até do qual eu fiz um conteúdo lá pro Instagram. E aí, nesse livro, eu gostei muito da ambientação, da construção daquele cenário, da construção do primeiro personagem, que era o primeiro caderno. Eu gostei muito da forma como ela foi adicionando informações sobre o que aconteceu ali, sobre o passado daquele personagem. Só que eu imaginei que aquilo ia continuar se desenvolvendo. Só que aí ela parte para um segundo caderno, onde ela vai contar sobre o universo, onde ela vai apresentar um universo dessa outra personagem. E aí, não é que fica ruim, é legal também, só que você tava numa brisa de querer saber o que ia acontecer ou o que tinha acontecido com o personagem anterior. E isso meio que é cortado, assim, não existe essa continuidade. E aí no terceiro caderno, que é o de uma outra personagem, eu acho que a história se perde, ela não vai pra lugar nenhum. Então todas as curiosidades, todas as amarras que a autora consegue colocar na gente no começo do livro, elas não servem pra nada. Então nada se resolve, nada se revela, nada se desenvolve. Então pareceu que esse livro é uma grande descrição de um ambiente e não uma história com começo, meio e fim, sabe? Então acho que esse é o motivo pelo qual esse livro tá em sexto lugar. Mas, de qualquer forma, eu curti muito ler. Ele não é um livro longo, acho que ele tem um pouquinho mais de 200 páginas. Deixa eu ver aqui. 220 páginas. Então, ele não é longo, não é algo que você fala, putz, perdi meu tempo. É super interessante, mas eu acho que ele não vai pra lugar nenhum. Achei triste isso, porque poderia ter sido um final bem legal. Ela poderia ter feito muitas coisas interessantes com esse enredo. Em quinto lugar, vem Black Power. É um livro de não ficção. Então, é um livro em que os dois autores vão postular, basicamente, o que eles entendem pelo movimento Black Power, que é um movimento político que surge em meados dos anos 60, 70 e que tem bastante força nos anos 80 e que vai reivindicar o poder econômico, político e social para o povo negro dos Estados Unidos. Eu gosto muito do começo desse livro porque é a parte mais geral, mais teórica, onde eles vão falar, ó, esses aqui são os pressupostos, como a gente entende o mundo, o que a gente acha que precisa ser feito e por que a gente fundou esse movimento. Então, como é um pouco mais teórico, a gente consegue vislumbrar como isso pode ser usado também para outras sociedades, como a gente pode ter sido influenciado por esse movimento aqui no Brasil. E eles são diretos e retos. E eu adoro isso. E eles são revolucionários no seu pensamento. O que significa ser revolucionário? Significa olhar para como as coisas estão postas na nossa sociedade e dizer: não adianta só remediar, a gente precisa de novas estruturas, a gente precisa que a vida gire de uma forma diferente. A gente precisa de algo novo, algo que ainda não existe. A gente tem que criar uma sociedade que ainda não existe, que não é o que a gente já viu até agora, historicamente falando. Então, é um pouco sobre isso, o tom revolucionário do livro. E eu gosto muito como isso vai se desenvolvendo, né? Porque a gente vai pensando, ser utópico é bobagem, como é que a gente vai criar algo do zero? Mas nós, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas assalariadas, enquanto mulheres, enquanto pessoas que não detêm o poder na sociedade, nós estamos satisfeitos com o jeito como ela está hoje? Em algum momento foi melhor? Então, que escolha a gente tem se não pensar algo novo? E qual é o nosso medo de pensar algo novo, sendo que nós já estamos enfrentando problemas para existir, para ter qualidade de vida, para reproduzir a nossa vida, para existir enquanto indivíduo, para além do trabalho, para além da sobrevivência. Então, qual é a nossa preguiça de encontrar novos problemas para resolver? Porque é claro que as coisas não vão dar certo da noite pro dia, mas por que não tentar? Por que só ficar acomodado nos problemas que nós já encontramos no dia a dia? O que isso vai nos trazer? Então, eu acho que o pensamento utópico, ele é extremamente importante e é a partir dele que nós vamos conseguir explorar outras formas de viver.
enquanto sociedade, sabe? Eu não tô falando individualmente, mas enquanto sociedade. E acho que esse livro, ele me faz pensar um pouco nisso. E é bom ver que tem mais gente pensando nisso, pensando em alternativas que não estão escondidas no medo do desconhecido. E depois tem uma segunda parte, onde eles vão desenvolver um pouco mais essas teorias, aplicando para algumas experiências que eles enxergam, né, de participação política do povo negro em algumas cidades dos Estados Unidos, ao longo do século XX. Então, eles mostram, né, como alguns partidos políticos conseguiram se organizar em torno de algumas reivindicações do povo negro, como que isso foi sendo desmontado, como que o poder branco desmonta essas iniciativas do povo negro, e, enfim, é bem interessante, é um pouco mais densa essa parte, e tem muita coisa que talvez a gente não conheça, nomes, nome de prefeito, nome de associações, é uma outra dinâmica social, assim, é um pouco diferente, mas ainda é interessante ler, para conhecer. Para esse livro eu dei 3,5 estrelas, então eu gostei bastante. Eles fazem um pós-fácil 10 anos depois da publicação do livro, então ali eles vão se defender de algumas críticas, vão assumir alguns erros, então é um livro que já vem bem completo, ele já vem com essa reflexão pós-publicação. Em quarto lugar fica o outro livro de não ficção, se chama Exu Mulher. Esse livro eu comecei a ler em março, finalzinho de fevereiro e começo de março. É um livro grande, ele tem mais de 400 páginas e é um livro de não ficção, então é denso. Só que assim, a autora, Cláudia Alexandre, ela torna um tema denso, acadêmico, é um resultado de anos de pesquisa e é muito material, né? Pensar sobre a religião de matriz africana, as religiões de matriz africana, sempre envolve muitos nomes, muitos costumes, muitas informações de muitas origens. Os terreiros trabalham cada um à sua maneira, cada um cultua os seus orixás, cada um tem os seus rituais, cada um tem os seus segredos e cada um tem as suas narrativas. Então, é muita coisa para reunir e tornar inteligível, né? Mostrar que faz algum sentido. E ela faz isso com maestria. Eu me interesso bastante por esse tema. Acho que nós, brasileiros, em geral, temos uma sociabilização extremamente cristã. É extremamente cristã. Por mais que ninguém na sua família seja cristão, por mais que você não tenha ido à igreja, por mais que você não tenha sido criado numa escola religiosa, a religião não tenha participação ativa em rituais, orações, em relações com suas avós, por mais que tudo isso aconteça, você ainda tem uma sociabilização extremamente cristã. Tá em todos os detalhes, tá? Quando você fala, graças a Deus, misericórdia, Deus me livre, e isso só para mencionar na linguagem, né? Mas a linguagem, ela é a forma como a gente se expressa no mundo, é a forma como a gente tira o que tá aqui e traz pro mundo, né? Então, acho que é uma forma de perceber o quão cristãos nós somos, mesmo sem querer. E a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar como as coisas poderiam ser, de enxergar como as pessoas precisam se comportar, está extremamente relacionado com a lógica cristã de bom comportamento, de salvação, de céu e inferno, tudo isso está implícito na gente. Então eu acho que sim, nós temos o dever, é o dever, não é algo que seja opcional, nós temos o dever de entender como as outras religiões que também ajudaram a formar o nosso país se desenvolvem, como que elas enxergam o mundo. A gente tem o dever de se descristianizar um pouco para poder enxergar o mundo de forma um pouco mais abrangente. Então, as noções de passado, de futuro, de família, de gênero, de entender o que a gente está fazendo aqui na Terra, ou, enfim, entender se existe esse sentido ou não, é tudo muito diferente, muito diverso nessas religiões de matriz africana. E nesse livro de Exu Mulher, a autora traz muito material para a gente poder diversificar esse nosso arsenal, esse nosso arcabouço sobre as religiões brasileiras. Eu adorei ler esse livro. E aí, para além disso, pensar também
no objetivo dela, né? Que é entender aonde foi parar Exu mulher nessa história toda, porque Exu já é um orixá, uma figura extremamente demonizada. Ela foi demonizada, né? Na primeira metade do século XX, principalmente, a comparação de Exu com o demônio cristão, com o diabo cristão, era algo extremamente difundido. Então ele foi um orixá que foi deixado de lado, porque os terreiros precisavam existir e deixar esse orixá de lado, que era tão temido, ele era tão desprezado pela sociedade em geral, uma sociedade cristã, foi um caminho de sobrevivência mesmo. E muitos, os líderes religiosos de terreiros chegam a confirmar isso. Só que com o tempo acontecem vários processos de ressignificação das religiões, de valorização, principalmente nos anos 60 e 70, a gente tem uma virada muito grande nesse sentido. E Exu volta, né, para os holofotes aos poucos e vai sendo compreendido para além da lógica cristã de Deus e demônio. Só que o orixá Exu, quando ele vem de África, ele já chega modificado. Por quê? Porque é um orixá que não tem um gênero definido, ele tem a sua versão masculina e a sua versão feminina. Existe o Exu feminino em África. Só que quando ele chega, ele já vem traduzido pela lógica cristã, porque é um orixá que as suas figuras exibem um falo muito grande. E aí, a exibição desse falo, além de trazer uma conotação sexual, já atribuem a ele o sexo masculino. Então, essa é uma visão extremamente dicotômica, ocidental, que é imposta a esse orixá e, ao longo do tempo, a versão feminina de Exu vai ficando cada vez mais em segredo, cada vez mais longe dos holofotes. Então, se o orixá masculino, Exu, ele é tão demonizado e passou por um processo de ressignificação e de reinterpretação da sociedade recentemente, o orixá feminino nem isso teve. Então, a Cláudia Alexandre vai procurar os vestígios dessa versão feminina de Exu e entender por meio das tradições orais, por meio dos registros, aonde está, se ela ainda está no Brasil, né, se ela é cultuada, o quanto isso está envolto em segredos que não podem ser revelados para quem não faz parte da religião. Enfim, é uma treta muito louca. Eu adorei esse livro, adorei a abordagem dela, adorei a forma como ela discorre sobre, e eu super indico esse livro. Tá, agora a gente vai pro top 3. Esses 3 livros foram livros que eu devorei. São romances, são curtinhos, então eu acho que isso tem um gostinho especial, sabe? De um livro que consegue mexer tanto com a gente e nem é tão longo, sabe? Não precisa de muito para poder enlaçar a gente na sua história e promover um monte de reflexões. Bom, em terceiro lugar tá A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Esse é um livro que eu já falei sobre ele aqui no canal, então acho que vocês têm uma noção aí do porquê que eu gostei tanto desse livro. É um livro que fala sobre os dramas de uma pessoa LGBTQIA+. Uma não, né? Porque tem outros personagens que são LGBTQIA+, no livro e que também contam um pouco da sua história. É um livro sobre dor, sobre solidão, sobre viver pensando no seu passado, sobre ser ferido e ferir da mesma forma aqueles que você ama. Então, sobre ciclos que não são quebrados, de violência, de intolerância. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é contado de uma forma muito sensível e que atinge a gente num lugar muito específico. E é por isso que eu acho que todos deveriam ler esse livro. Um livro que eu indico super. Em segundo lugar, A Cabeça do Santo. Esse é um livro que tá fazendo sucesso faz tempo, estourou no TikTok também, e eu acho que é muito bom que esse livro tenha viralizado. Agora que eu li, eu fiquei encantada com ele, porque ele é um livro que
tem um tempero, ele tem um ingrediente ali que é muito Gabriel Garcia Marques. É muito 100 Anos de Solidão. Uma coisa surreal, misturada com algo regional e que engloba o espaço, a cidade, as vilas de forma muito orgânica na história, junto com os personagens. E isso faz muito sentido, né? Porque a Socorro Acioli fez uma oficina de escrita com Gabriel Garcia Marques. Ela dedica esse livro ao Gabriel Garcia Marques, logo no início. Então, é tudo a mesma panelinha ali. É um livro que tem drama, aquele drama novelesco que você quer muito saber o que vai acontecer, que você lê e fala, meu Deus do céu, eu não acredito. Então, esse é o primeiro ingrediente para prender as pessoas. Só que ele tem um surrealismo que é muito inteligente, que em algum momento você acha que ela tá colocando elementos mágicos na história mesmo, mas existem momentos onde você pensa, não, isso é só a forma dos personagens conceberem aquela realidade. É um regionalismo, né? É uma crença. Então, fica passeando entre essas duas noções, e eu acho isso muito incrível. Eu acho que é algo muito refinado de se fazer. E acho que ela se deu bem nessa tarefa. É um livro que tem muitos acontecimentos, um atrás do outro, e eles vão se amarrando, as coisas vão fazendo sentido, assim. E isso é muito interessante. É um livro com acontecimento, é um livro que se desenvolve. E eu gosto disso, sou uma pessoa que tem uma leitura muito ativa, então, pra mim, quando as coisas vão acontecendo, vão se desdobrando, isso é muito importante para que um livro me prenda. Enfim, eu acho que esse livro, ele bebe um pouco nessa fonte dos 100 Anos de Solidão, e eu fico feliz que as pessoas tenham gostado justamente por conta disso. 100 Anos de Solidão é um dos meus livros favoritos da vida, em questão de maestria, né, a contação de histórias dentro dessa grande história que é a história das mães, enfim, não vou adentrar muito no livro do Garcia Marques, mas acho que a Socorro, ela se inspira nele e traz isso para o Nordeste brasileiro, e traz as crendices, essa forma de enxergar a vida através dos santos, e de tentar conseguir o que se quer através dos santos. Isso é bem brasileiro, é bem regional, então acho que ela faz esse casamento perfeitamente. Enfim, amei esse livro, indico super, vou ler o outro livro dela também e trago resenha pra vocês. E aí, agora a gente vai pro meu livro preferido. O livro preferido de abril, assim, disparado, porque eu gostei muito desses que eu falei até agora, só que esse me pegou num nível, eu não conseguia falar de outra coisa por uns 2 dias, porque, ai, que livro bom. É o livro do Dostoiévski, gente, Uma História Lamentável. O russo me pegou, juro pra vocês, esse livro é muito bom. É um livro curtinho, ele me lembra, assim, em forma, o Alienista, do Machado de Assis. É o Machado de Assis dele, gente. É o Machado de Assis russo, vamos estar aceitando, porque é um conto de mais ou menos 80 páginas, parecido com o Alienista. É um livro que traz uma crítica social, é um livro que traz fofoca e acontecimentos inesperados, e através da ironia e do sarcasmo ele trabalha muito bem essas questões. É um livro muito bem feito, gente. E é uma história lamentável mesmo, eu acho que é o melhor título possível. Esse livro é muito bom. É a história de um homem que tem pessoas que trabalham para ele. Ele é chefe de algumas pessoas e ele quer mostrar o quão benevolente ele é enquanto um homem que tem subalternos. E aí uma situação se apresenta e ele olha para essa situação e pensa, eu posso usar isso a meu favor. Eu posso mostrar que eu sou um chefe bonzinho e que eu posso me dar bem com os meus subordinados. E ele vai tentar usar essa situação. Só que dá tudo errado. Porque ele tá embebido de um egocentrismo e de uma forma de enxergar o mundo onde todos vão aceitar jogar esse papel nessa grande narrativa que tá na cabeça dele. Só que não é assim que acontece, né? A vida das pessoas tá acontecendo, elas têm os seus problemas, têm as suas questões. Então, tudo isso vai se misturando na narrativa e, no fim, a gente tem o ápice, assim, do sarcasmo que vem dessa incapacidade desse homem de olhar para além de si mesmo.
Enfim, são questões humanas, questões atemporais e tem questões de classe, questões históricas que podem ser discutidas a partir desse livro. Então, de longe, assim, foi o que mais me pegou, dava umas gargalhadas, assim, lendo o livro, e é muito gostoso ler livro assim. É por isso que eu recomendo ele. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras de abril. No geral, como eu já falei antes, eu adorei. Foi tudo muito bacana, não teve nada assim que me deixou indignada ou que me obrigou a abandonar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer um desses romances, se vocês quiserem comentar sobre nos comentários aqui do vídeo, eu vou ficar muito feliz em ler e responder, até porque esse canal tá muito no começo. Quanto mais vocês engajarem, melhor vai ser pra mim. E me contem aqui também nos comentários o que vocês leram nesse mês de abril, o que vocês indicam. Vamos trocar uma ideia.